Olá, queridos alunos. Hoje eu sou a professora Diramar, de Educação Física, e hoje iremos falar sobre postura. Bom, uma boa postura, pessoal, ela refere-se principalmente ao alinhamento do nosso corpo, tá? Então, o nosso corpo tem que estar alinhado de maneira correta, com uma boa postura, para que os nossos ossos, músculos e articulações eles consigam garantir a nossa sustentação e o nosso movimento, sem que eles sejam afetados de forma negativa. Quando nós sentamos de maneira incorreta, não estamos com o nosso corpo alinhado, né? Nós podemos desencadear ao longo do tempo alterações na nossa coluna, que podem provocar dores, e até encurtamento da musculatura, né? Ao sentarmos, abaixarmos para pegar uma coisa, né? Andarmos, ou mesmo prepararmos para dormir, é fundamental que a gente preste bastante atenção na nossa postura. Porque essa postura, um dia, 2 dias, tudo bem, mas ao longo do tempo, não tendo uma postura correta para sentar, para andar, né? Para baixar, para pegar alguma coisa do chão, para dormir. Ao longo dos anos, essa postura de forma incorreta, ela vai causar danos à nossa coluna, que a gente já viu na aula anterior, que seriam aqueles desvios posturais, certo? Então, uma boa postura, ela garante que o nosso movimento e a nossa sustentação, eles não sejam afetados de forma negativa, né? Causando esses desvios posturais no caso. Então, aqui, ó, a importância de se ter uma boa postura corporal. Tem gente que não tem postura nem para andar, pessoal. Anda com os ombros pronados para frente, que parece uma pessoa sinfótica, né? Que a gente chama corcunda. Então, tudo isso vai acarretando, né? Problemas para a coluna. Então, ó, por que a boa postura corporal ela é muito importante? Porque a má postura, é o que eu falei, a nossa vida, ela pode desencadear problemas como os desvios na coluna. Muitas pessoas pensam que a boa postura está relacionada apenas à estética. Estética, beleza, né? Entretanto, ela é fundamental para a saúde do nosso corpo. A boa postura, ela garante que todo o nosso corpo funcione de maneira adequada, uma vez que ela permite que os nossos músculos, ossos e articulações estejam completamente alinhados e que seu funcionamento possa ocorrer sem nenhum empecilho. No longo prazo, a má postura pode desencadear problemas como, além dos desvios posturais que a gente já viu, dores nas costas, dores no pescoço, dores de cabeça, desgaste nas articulações, alterações nos ossos, desvio da coluna, que é a hiperlordose, hipercifose, escoliose ou lordose, cifose, escoliose. Tá? Aí aqui, os desvios da coluna, gente, já foi falado na aula anterior. Então, aqui, eu só vou dar uma pincelada, tá? Então, ao longo dos anos, a má postura ela pode ser responsável por desencadear desvios em nossa coluna. Como sabemos, a coluna funciona como o eixo central do nosso corpo, sendo também responsável por garantir a proteção da nossa medula espinhal. Alterações nesse eixo central podem ser bastante prejudiciais, provocando, por exemplo, dores nas costas, pescoço, dificuldade para pegar peso, dificuldade de movimentação e formigamentos, né? Conheça aqui, a seguir, os principais desvios posturais. Aqui é o que a gente já viu na aula anterior, que é a hipercifose, hiperlordose e escoliose. E aqui eu falei um pouquinho sobre elas, mas eu não vou me prolongar aqui, porque a gente já viu isso na aula anterior, tá? É só, assim, uma revisão. Eu coloquei aqui por conta de uma revisão. Aqui, ó, os desvios posturais, que é aqueles que a gente já viu,
cifose, lordose, escoliose, eles podem ser tratados de acordo com a gravidade de cada caso. Geralmente inclui fisioterapia e exercícios de fortalecimento da musculatura e, em alguns casos mais graves, pode precisar fazer o uso dos coletes ortopédicos, tá? Por exemplo, uma escoliose já mais grave, ela tem que fazer, de repente, o uso daquele colete ortopédico, tá? Então, pode ser recomendado pelo ortopedista, né? Aqui eu deixei, no Leia Mais, é só vocês clicarem aqui que vocês vão conseguir, eu vou postar depois no Form isso aqui, e aí vocês clicam lá e vocês podem, é um texto complementar, entendeu? Para vocês verem junto com essa aula, pesquisar um pouquinho mais, ok? Dicas para se ter uma boa postura corporal. Eu deixei algumas dicas. Então, ó, cuidar da postura, cuidar da saúde do nosso corpo. Portanto, temos que estar atentos, por exemplo, aos nossos movimentos. Como sentamos, como deitamos, né? Que a gente já viu, como segurar um peso, tá? Além disso, é essencial que pratiquemos atividades físicas para que os nossos músculos fiquem mais fortes e tenham uma maior flexibilidade. Lógico, quanto mais a gente pratica atividade física, mais fortalece, né? Os músculos, ossos, tudo mais. Tendões, melhora a nossa flexibilidade, as capacidades físicas, agilidade, resistência, tudo mais. E garante, desse modo, uma melhor postura. Quanto mais o nosso corpo estiver fortalecido, os nossos músculos, ossos, articulações, melhor vai ter uma sustentação melhor, né? Tendo uma sustentação melhor, garante que tanto a nossa postura como os nossos movimentos estejam protegidos. Não é isso? Aí, aqui, ó, a seguir, eu separei alguns pontos importantes para termos sempre uma postura adequada. Aí eu coloquei aqui no andar, ó. Tem gente que não anda de forma ereta, tá? Então, aqui, ó, corcundinha, tá vendo, ó? Com os ombros pronados para frente. Quando vai ver um celular, por exemplo, ao invés de levar o celular até mais próximo dos olhos, ele inclina a cabeça para baixo para ver, ó, tá vendo essa inclinação? Vai dar dor na cervical depois. Então, aqui, ó, isso é em pé, certo? Maneira correta de andar, ó. Com peito para frente e os ombros para trás, e não o contrário, né? A maneira correta de se sentar, ó. Encostar, colocar o bumbum próximo, né? Aqui do encosto da cadeira. Manter a coluna reta, tá? Se for o caso, não deixar a mesa longe de você. Trazer a carteira, ó, a carteira mais próxima de você, para que você trave aqui você, ó, e você consiga permanecer com a coluna ereta, tá? Quando eu vou pegar um peso, tá, do chão, nunca inclinar meu tronco para frente para pegar esse peso que está no chão, porque todo o peso que está aqui, por exemplo, nessa caixa, ela vai vir aqui na sua coluna. Então, a maneira correta de se pegar um peso que está no chão é flexionar o joelho e assim abaixar o tronco para pegar, tá? A questão do dormir. Ó, dormir de barriga para cima, com um travesseirinho baixo, para quem gosta, né? É melhor do que um travesseiro alto, onde seu cervical fique, ó, nessa inclinação aqui, que vai, no outro dia de manhã vai doer sua cervical. Aqui, ó, a forma correta para quem dorme de lado, tá? Ó, dormir bem de lado, apoiando o travesseiro aqui nos ombros, deixar a coluna bem alinhadinha, colocar sempre um travesseiro, né, entre as pernas, para que o quadril também fique bem alinhado, porque tá vendo aqui, ó, ele já inclinou o tronco um pouquinho mais para a lateral. Olha aqui a coluna dele, ó, fazendo já um S aqui, tá vendo? Sem apoio, o quadril também cai, fica pesando, né? E aqui também, ele
ele tá com o travesseiro mais alto ainda, ó. E o tronco dele também, ó, os braços, de forma errada. A forma mais correta de dormir, no caso de lado, é deitar de lado, colocar um travesseiro entre as pernas e deixar a coluna bem reta e o quadril tudo alinhado, tá bom? Vamos lá. Deixei outras dicas aqui, que melhora bastante a postura e não prejudica a coluna. Então, aqui, ó. Ao caminhar, mantenha a coluna reta e olhando para frente. Então, o corpo alinhado, que é o que eu mostrei na figura. Ao abaixar para pegar um objeto, não curva a coluna. Abaixe flexionando os joelhos e mantenha as costas eretas. Não carregue mochilas ou sacolas de um lado só do corpo. No caso da mochila, é essencial, como eu disse já na aula anterior, utilizar a mochila de 2 alças, já que, pelo menos assim, com 2 alças, o peso fica distribuído, né? E se for sacola, distribua o peso entre as 2 mãos. Então, vai trocando, certo? Mas o ideal é de 2 alças, quando você vai levar peso, porque daí ele fica bem distribuído. Quando sentar, né? Ao sentar, se encaixe bem o quadril no vão da cadeira, encoste bem suas costas no encosto e mantenha sempre o tronco reto e o pescoço alinhado. Então, não ficar assim com a cervical olhando para baixo. Se for o caso de ficar muitas horas, eleve a altura, coloque uns livros embaixo, na altura do seu caderno, do livro que você vai ler, para não ficar com a cervical muito inclinada. Ao utilizar o computador, garanta que o monitor fique à sua frente e que a parte superior da tela esteja na altura dos seus olhos, exatamente para não ficar nem com o pescoço para cima nem para baixo. Ao utilizar o celular, evite inclinar a cabeça para baixo. O ideal é trazer o aparelho até a altura dos olhos, como eu já disse, né, na figura lá. Uma forma muito recomendada para as boas noites de sono é deitar-se de lado utilizando um travesseiro que preencha adequadamente o espaço entre a cabeça e até o final do ombro. É aqueles rolos também, sabe, que a gente usa. Quem não tem, utiliza um travesseiro, mas o rolo é o ideal, né? Um travesseiro entre os joelhos garante que a coluna permaneça reta durante a noite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês na aula 9, né? Que essa aqui é a aula 8. Um beijo a todos e fiquem com Deus.